Então o clube começa aí. Para mim, é a primeira grande casa de forró que inicia em Fortaleza. Quando há essa nova roupagem, há um redesenho. Aí o Luiz fica fora? Não, ele adentra junto com alguns outros artistas nacionais. Até porque nos anos 70 ele tinha meio que sumido. Isso. Foi a década ruim do Luiz Exato. Gonzaga. Ficou praticamente desaparecido da mídia. E olha que a gente está falando de um ícone. Eu queria abrir um parênteses, Arlindo e Danilo, para a gente falar do Luiz Gonzaga. Assim, eu fiquei pensando, né, quando estava organizando aqui meu raciocínio. A gente vê a figura do Luiz Gonzaga, rei, né, essa coisa de majestade, tudo bem, claro, genial. Mas a gente não para ver o homem, o empreendedor e o empresário Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, para mim, foi o maior empreendedor da história do forró. E eu vou dizer por quê. Primeiro, a indumentária. Ele chega no Rio de Janeiro, como bem falou o Danilo, só que ele não encontra facilidade para ele adentrar lá. E ele, como ele colocou, ele encontra nordestinos que ansiavam por isso. E quando ele começa a tocar o Nordeste, ele começa realmente a fazer sucesso. Quando ele sai do Rio de Janeiro, que ele chega, né, no Nordeste, o que ele cria? Ele cria um negócio chamado propaganda. Luiz Gonzaga é o primeiro cara a apresentar propaganda. Luiz Gonzaga, ele chegava numa cidade, né, lá no seu carro, eu não vou saber exatamente agora o modelo, mas com a sua banda, o seu trio, e ele ia direto para onde? Direto para a prefeitura, para o prefeito. Doutor Danilo, como é que tá a campanha? Tô aqui na sua cidade, né? E aí começava ali o quê? O espetáculo. Vai para a cidade, anuncia e deixa o resto comigo. Ou seja, o marketing do forró começa ali. O empreendedorismo do forró, ele começa com Luiz Gonzaga. E aí a indumentária, porque chapéu, né? Questão do gibão. Ele tem ali muita empatia pelo Lampião, então ele pega os elementos ali daquela cultura local, fala a língua do povo, né? E cria essa primeira indústria, na minha concepção. Pode ser que eu esteja errado, a gente está aqui para discutir mesmo. Ele inaugura esse formato de um pseudo-marketing, que é aquele oral, é aquele de chegar no prefeito, o carro de som rodando, né? Porque aquela época, né, era uma coisa diferente. Hoje mas aí é que quando ele influencia, que vem essa fase do forró dos anos 80, que o Recreio faz, o BNB Clube começa a fazer, o Clube do Médico começa a fazer, a ABEC começa a fazer. Então todos esses clubes sociais, a ABEC era um clube que tinha dos funcionários do Banco do Estado do Ceará, no final da Dioguinho, o Clube do Médico. Então começam a ter os forrós. Isso. Porque começam a aparecer também os cantores trazendo a nova proposta do forró. Aí aquele forró do duplo sentido. Né? Mariana tá querendo comer papa de maisena, ela tá querendo ir. Eu quero me trepar no pé de coco, Mrs. Holanda. Aí vem Alípio Martins. Aí vem Pimpinduca com carimbó, que é absolvido também aqui nos forrós da gente, nos clubes. Então começam a vir cantores e de outros estados, inclusive de outros ritmos, para se adequar ao que a gente chama do forró. O forró acaba sendo o nome dado à festa que a gente tinha, mas não só tocava o forró, tocava também muito carimbó. É engraçado que o Pará, ele vem para Fortaleza para ver se cresce também na musicalidade. Então começaram a ter, nesses clubes, as festas. Vou dar um exemplo. Tinha uma festa da odontologia que chamava Broca no Buraco. Essa festa aí, quando dizia, olha, tem menina bonita, as meninas da odontologia, vai ter Broca no Buraco no BNB Clube. Lotava. A gente fazia a propaganda, sabe como? Indo nas portas das faculdades e botando faixa nas esquinas. Aí todo mundo ficava atento. Era a festa de Fortaleza. Era o dia, o que hoje tem como teve nos anos 90, o Mastruz com Leite, era a Broca no Buraco. E quem uma vez foi pro forró que a gente denominou de fio dental, foi a Eliane, porque a Eliane já estava despontando. Nós estamos falando, tudo isso aí é antes de Manuel Gugel. Isso aí são meados dos anos 80, é 85. Eu estou falando de 1985, eu estou falando de 80 a 85. Quando vem, ela é americana, isso aí é 85. Aí a Eliane está despontando
começando a fazer maior sucesso. Então, esses cantores dessa geração inicial do forró, que tocavam nos clubes, que não tinha ainda uma casa de show, propriamente. Não tinha. Vem aparecer em 85 o quê? O Clube do Vaqueiro. E a gente Primeiro clube? Primeiro clube de casa grande de forró que eu tenho memória e assim, eu acho muito difícil ter tido outro, foi o Clube do Vaqueiro. E eu vou te dizer como, eu vou deixar o Chelsea falar. Assim, lembrando que antes, né, só pra gente reiterar, né? Antes os clubes, eles tinham programação diferente. E surge depois a exclusividade para o evento festa, né? Isso, para o evento festa em si. Que eu lembro que o Grêmio era Grêmio Cultural Diversional. Quer dizer, tinha festa de formatura, tinha, né, esses outros eventos. Tinha tudo. E uma parte disso era forró. Aí depois surge essa exclusividade, né? Para nós também. Porque se a gente perceber, olha, como você falou no começo, o interior, eles se complementam com a capital. Exatamente. Um vai mais ou menos ditando ali o passo do outro. Porque quando você fala aí, remete muito lá o nosso interior. Acaba sendo parecido, claro que em proporções menores, né? Você pega Crateús, tem o Clube Caça e Pesca, né? Até mandar um abraço lá pro Edmilson do Provicast, também tem um programa bem bacana, onde ele traz artistas locais que fizeram Mesquita Filho, né? O Forró do Capita, lá na Difusora. Essa galera aí que o Provicast trabalha lá em Crateús traz muito esses ícones também. Bicho da Goiaba, né? Eu acho que é o Caboquinho, Bicho da Goiaba, traz muita essa... Eu tô acelerando um pouquinho, mas para reiterar essa ideia da exclusividade que você... Né, porque, na verdade, Chelsea, aqui o que é que acontecia? O Recreio Clube de Campo é do forró do sábado à noite. Então, todo mundo ia pro recreio. Aí, depois começou a aparecer 85, 86, a ABEC e o Clube do Médico no sábado à noite. E na segunda-feira, também, em meados dos anos 80, aparece quem em Fortaleza com azeitona? O Pirata. A segunda-feira mais animada do mundo. Cucucaia vai depois. É depois. Depois adentro lá. O Cucucaia já é no momento posterior. 80, 90. Ele, fim dos anos 80, anos 90. A Cucucaia é a casa de show mais antiga em atividade até hoje em Fortaleza. Até hoje. Vai fazer 29 anos agora. Vai ter um aniversário. Lá eu vou, de Eliane. Eu vou Eliane, perder, né? Eliane. Acho que é o filho do Assis Dia Monteiro. 29. Né? Beleza. Só para eu finalizar esse pensamento. Então, quando foi em 85, que foi Ela é Americana, foi o maior sucesso daquele ano. Né? O Clube do Vaqueiro inicia na quarta-feira à noite. Então, Fortaleza começou a ficar conhecida a cidade que tem o que fazer todo dia. Porque era a Quinta do Caranguejo, que tinha o forró também na barraca. Sim, tinha a quarta... O Baobá já vem para 87, 88. Né? O Clube Vaqueiro surge primeiro. E eu te digo porque quando eu fui a primeira vez, na quarta-feira à noite, tem o arquibancada da vaquejada, no final do Clube Vaqueiro, o clube ficava dentro. Você ficava dentro e ficava a arquibancada embaixo. Primeira vez, não. Tinha arquibancada, depois de uns 50 metros, eles fizeram uma cerca de arame farpado. Quem quisesse entrar para pagar, entrava pela cerca de arame farpado. Então fizeram um círculo de arame farpado e rolava o forró lá, sem nada mais longe. Então, era um espaço pequeno dentro do terreno, atrás da arquibancada. Então, o clube começa aí. Para mim, é a primeira grande casa de forró que inicia em Fortaleza. Eu queria só voltar um pouquinho e falar da questão de documentar essa linha do tempo, essa timeline aí de quem começou. Porque assim, eu recebo muitos convidados aqui e muitos que fizeram parte desse início, né? E a gente percebe que tem um pouco do ego e eles não trazem muito, como um pesquisador pode trazer, a preocupação com os fatos reais. E o tempo que isso ocorreu, né? Gostou desse corte?
Aqui você vai gostar também de assistir a live completa, clicando aqui embaixo. Aqui em cima tem outro corte. Nessa bolinha você se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito a gente. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.